Eu sou o Dr. Luiz Fernando Rodrigues, trabalho há 18 anos com medicina paliativa e tudo que faço é porque eu acredito que ninguém merece viver sem conforto e sem bem-estar, principalmente quando está na fase final da vida. Através de cursos online, workshops, palestras, eu pretendo levar um pouco desse conhecimento para os profissionais de saúde, para eles se apropriarem desse tema e poderem oferecer um melhor cuidado para os seus pacientes. Se você é profissional da saúde e cuida de pacientes que são portadores de doenças graves, crônicas, progressivas, sem possibilidade de cura e que estão caminhando para terminalidade, e você quer tentar melhorar a qualidade de vida, promover alívio dos sintomas e do sofrimento desses pacientes, inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe com seus outros colegas que também são profissionais da área da saúde. O profissional de saúde deve olhar para o paciente portador de Alzheimer de uma forma um pouco diferente do que o paciente portador de câncer. Geralmente o câncer tem uma evolução um pouco mais rápida, mais dramática, nós costumamos dizer, porque se trata de uma doença consumptiva. Já o portador de Alzheimer tem o que nós chamamos de uma evolução arrastada, longa. Ele passa por várias fases antes de chegar na etapa mais final da vida mesmo, que é quando ele fica acamado e altamente dependente do cuidado de terceiros. Nesse sentido, é que o profissional de saúde, seja ele o médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, enfim, tem que olhar para essa situação e entender que esse paciente já vem dentro de um processo progressivo de declínio funcional e que daí ele vai enfrentar os problemas decorrentes de estar acamado e dependente. A medicina paliativa olha para o paciente com Alzheimer no sentido de lhe promover o melhor conforto possível, não só ele, como também a sua família. Problemas comuns com esse tipo de paciente são os períodos de insônia, os períodos de agitação e confusão mental e a parada de alimentação, além da própria dependência a qual nós já falamos. Então, a equipe precisa estar bastante atenta para ver qual é o problema que está sendo prioritário em determinado momento. Existem pacientes que vão, por exemplo, desenvolver as chamadas úlceras de pressão, que são aquelas feridas que aparecem por estar muito tempo deitado, e o paciente vai ser um pouco mais tranquilo. Outra equipe, outra família vai identificar que o paciente tem mais sintomas neuropsiquiátricos, mais agitação, insônia, do que propriamente problemas com a úlcera. Então, cada paciente não é igual para todo mundo, mas cada paciente vai ter um tipo de problema a ser enfrentado e a ser contornado. Nesse sentido, então, que a equipe precisa estar sempre preparada para tudo e os cuidados paliativos têm as ferramentas para ajudar nesses casos. Um paciente com Alzheimer, ele vai ser internado, assim como qualquer outro paciente em cuidados paliativos, quando o cuidado no domicílio não estiver mais sendo possível ser sustentado. Ou porque tem um sintoma muito difícil de ser controlado no domicílio, ou porque a família, o cuidador no caso, está em exaustão. Quando o paciente com Alzheimer ele já está em regime de cuidados paliativos, não só o Alzheimer, qualquer outro tipo de demência ou qualquer outro paciente candidato a receber cuidados paliativos, a gente sempre tenta internar o mínimo possível. Mas, para que o cuidado no domicílio tenha sucesso, é preciso que os sintomas estejam bem controlados, que a família esteja bem, no mínimo organizada, e com o apoio de uma equipe que faça visitas com frequência. Nesse sentido, a gente consegue dar um bom apoio e aí se consegue evitar as internações. Quando isso não é possível, então as internações acabam acontecendo de maneira mais frequente. Eu quero compartilhar com vocês um caso clínico que eu tive uma vez, de um paciente com Alzheimer, alguns anos atrás, quando ainda as pesquisas estavam começando a tomar algum formato ainda dentro da área do Alzheimer. E eu me lembro bem desse caso porque foi um caso bastante difícil no sentido de fazer o controle do delírio desse paciente. Ele estava em atendimento domiciliar e esse paciente ele gemia e gritava dia e noite, sem a mínima noção do que estava acontecendo no seu entorno, como costuma acontecer com o paciente portador de Alzheimer. Nesse sentido, a gente teve que usar tudo que a gente sabia de paliativo, apoio para a família, usar as medidas não farmacológicas, enfim. Mas isso só foi possível, a gente só conseguiu controlar esse sintoma
quando eu me senti no limite daquilo que eu sabia e eu precisei recorrer aos colegas neurologistas, pedir opinião, discutir o caso com eles, e aí juntando aquilo que a gente sabia da medicina paliativa, mais aquilo que os nossos colegas neurologistas nos orientavam, fazendo a adequação das doses dos medicamentos, aí a gente conseguiu controlar um pouco melhor o delírio daquele paciente.